Essa entrevista inteira tem 10 minutos. Ah, tem outro vídeo que eu acho que a gente concordou que tem cerca de 10 a 15 minutos de duração. Beleza, por que a gente não... Essa é a entrevista do Dr. Peterson, que morreu. Certo, e acho que há um acordo de que o depoimento do Dr. Peterson pode ser incluído. Ele faleceu e as partes concordaram com isso, correto? Sim. Isso mesmo. Tudo bem, por que não mostramos esse vídeo também agora? Acho que aqui é áudio. É só um vídeo. Vídeo de cerca de 10 minutos e meio. Tudo bem. Quis dizer 42 segundos, tudo certo. Eu sou John Lamb, um dos sargentos do outro lado do John Peterson. O Mike vai voltar pro Oi. Mike. Prazer em conhecer você. Só para você saber, estou aqui para conversar. Sim, recebi uma mensagem sobre um ex-paciente nosso, não sei todos os detalhes sobre isso. Então, Alex Xavier Pedran. Sim. Ele veio por uma perna quebrada. Sim, me deram o nome dele. Então, no começo de fevereiro, estamos investigando a morte de Alex. Basicamente foi relatado como uma overdose. Então estamos tentando voltar para ver se há histórico de abuso infantil na família. Então estamos apenas tentando determinar quais sinais de alerta você pode ter visto, como os pais estavam agindo e qual era a sua opinião, eu acho, sobre a perna quebrada. Então acho que se você quiser apenas nos contar... Sim, posso sim, peguei o nome dele e procurei o prontuário dele. Então quando eu revi o prontuário, parecia que ele tinha sido atendido em uma instituição próxima, fez alguns raios-x e depois foi transferido para cá para receber cuidados. Um dos meus colegas, o Dr. Basiner, acredito eu, estava de plantão quando ele chegou. Então, sabe, muitos dos caras aqui atendem crianças e adultos, mas principalmente adultos. E eu tenho um colega que trabalha principalmente com crianças, então às vezes recebemos pacientes encaminhados ao nosso serviço por outros colegas. Ele era uma criança sobre quem o Dr. Basiner queria opinião, tipo, se precisava de cirurgia ou só de gesso para a fratura. Então eu o vi meio que como uma consulta de um consultor. Então eu olhei minha anotação no prontuário e olhei os raios-x das crianças. Posso dizer que realmente não me lembro dos detalhes de nenhuma interação com a família. Não saberia dizer como eles eram, Fisicamente. ou algo assim. Eu me lembro do caso dele em particular porque fizeram um comentário no laudo do raio-x dizendo que havia preocupação com múltiplas fraturas em diferentes estágios de cicatrização, algo compatível com possível abuso infantil. Sabe, eu diria com base na minha experiência naquele raio-x, isso não é impossível, mas acho improvável que fosse isso que estávamos vendo naquele raio-x. Então, eu acho que tudo o que aquele raio-x mostrou com certeza foi a fratura pela qual ele estava sendo tratado. As outras coisas provavelmente têm outras causas. Então, o tipo de fratura que ele teve é uma que na idade dele normalmente vemos após um trauma bastante significativo. Então, geralmente são coisas como uma queda forte de bicicleta, um acidente de quadriciclo ou de moto. Esse tipo de acidente, esse tipo de coisa. Então é algo um pouco mais raro com mecanismos de menor energia, mas pode acontecer, por exemplo, em uma queda. Nas suas anotações você mencionou uma hiperextensão. Costuma ser uma lesão por hiperextensão. Mas não é. Existem muitas fraturas que são clássicas de maus tratos. Definitivamente não é uma dessas fraturas. Então, as fraturas que vemos em casos de maus tratos nessa região geralmente acontecem em crianças mais novas.
Muitas vezes bebês e crianças que ainda não andam, onde há uma torção, e existe algo chamado fratura em canto metafisário, onde a fratura passa pela placa de crescimento e pega só um cantinho do osso acima dela. Essa não foi uma dessas fraturas, mas sim causada por muita força, geralmente. Então, uma hiperextensão seria o mecanismo usual. E eu não estava lá quando ele chegou, mas certamente esse tipo de fratura costuma levar o paciente ao pronto-socorro imediatamente. Não há demora entre a lesão e a busca por tratamento. Se alguém esperou 2 ou 3 dias, Isso seria altamente incomum. Normalmente a pessoa viria direto do local. esse tipo de lesão, você acha que uma criança ou até mesmo um adulto conseguiria andar com isso? Bem, Eu vi o raio-x. Sim. estou tentando dizer sim, foi meio que hiperestendido e meio que impactado, mas não estava completamente fora do lugar. Eu diria que seria realmente atípico andar com isso, mas não é impossível. A maioria das crianças com esse tipo de lesão vai direto ao pronto-socorro e evita apoiar peso no local. E então, geralmente, em 2 ou 3 semanas, elas começam a andar apoiando a perna, mas nem sempre. Então, às vezes, se os ossos estão mais alinhados de um lado, às vezes eles conseguem colocar um pouco de peso sobre o local. Seria incomum continuar andando apoiando a perna por 2 ou 3 dias antes de buscar atendimento. Você se lembra de ter conversado com Alex em algum momento? Eu não me lembro. Só me lembro vagamente do Basiner pedindo para eu dar uma olhada no garoto e bolar um plano. Amanhã de manhã vamos conversar com o Scott. Então talvez ele consiga dizer mais, mas nesse tipo de situação eles estão no hospital. Eles já foram meio que avaliados por várias pessoas. Então eu definitivamente vejo muitas crianças em que pensamos em abuso infantil e esse tipo de coisa só porque eu trato essas crianças. Mas esse não era exatamente um caso em que a fratura em si levantava suspeita de abuso direto. Agora, poderia ser algo relacionado à negligência, em que o normal seria terem levado a criança imediatamente, mas isso não aconteceu. Então, isso seria incomum. Há quanto tempo você é médico aqui em Dunderson? Aqui em Dunderson, há cerca de 3 anos. Um pouco mais de 3 anos. Onde você trabalhava antes? Eu trabalhei na Sanford Health, na Dakota do Norte, por cerca de 6 anos. Isso foi tudo depois do treinamento. Então temos quase 10 anos de experiência apenas tratando crianças e fraturas em crianças. Eu não sei mais o que perguntar, já que você não teve muito contato lá dentro. E eu conheço o Colton, você provavelmente já conversou com ele. Eu falei com o Colton hoje de manhã. Então ele... Eu sou meio que o supervisor dele, então parecia que ele tinha a maior parte do contato direto do nosso departamento com a família. Sim. Então eu não sei. Basiner pode se lembrar de ter se encontrado com eles ou talvez não. Quem era o médico do raio-x ou o radiologista? Não sei, teria que verificar. Acho que era alguém do Maio com quem não estou familiarizado. Então era um radiologista do Maio cujo laudo você estava interpretando. Então, o laudo que mencionava a preocupação com síndrome da criança espancada veio de um radiologista do Maio. E depois percebi que eles fizeram uma leitura posterior dizendo que poderia ser variantes normais, mas ele mencionou uma lesão na pelve e depois falou da tíbia que não parecia ser. Ele é de Rochester, está certo? Eu não... Sei se ele era De lá, se ele é de lá. Rochester. Ou de Amanda Hansen era a enfermeira especializada na Mayo. Ela entrou em contato com um médico através de Rochester. Sim, eu diria que se uma criança chegasse com esses raios-x, é bem atípico receber esse tipo de laudo. Então eu não sabia se era algo como a família tinha algum histórico no lugar onde estava e eles estavam meio desconfiados disso. Então eu não sei se o profissional lá pediu isso e tudo mais. A família tem histórico aqui e foi primeiro para Mayo. Bem, primeiro eles iam para Rochester e depois perceberam que precisavam ir para um lugar mais próximo. Então eles vieram para cá como segunda opção.
Sim, então eu diria que, pelo que me lembro, a demora para procurar atendimento foi um pouco incomum. Sim. Não me lembro muito disso. Lembro de algumas crianças, mas prefiro não falar muito porque vejo tantas que não quero confundir as famílias. Mas às vezes temos crianças que vêm de lugares onde são um pouco menos supervisionadas e acabam tendo mais cortes e machucados do que outras crianças, mas é difícil saber. Mas sim, posso dizer com 100% de certeza que a fratura dele provavelmente não foi causada por abuso direto. Ok, mas eu diria que não procurar atendimento imediatamente depois disso já é preocupante por si só. Alguma pergunta para nós? Eu não tenho. Ainda temos mais algumas entrevistas para fazer. E é basicamente isso. Poxa, que pena. Sinto muito saber disso. Então foi tipo uma overdose. É assim que foi relatado. Ainda aguardamos os resultados da toxicologia e da autópsia. Certo, me avise se eu puder ajudar em algo mais, mas essas são minhas opiniões sobre isso. Sim, claro.